Meus amigos, o que você está ouvindo agora não é o som de um exercício de rotina, é o som de um alerta de radar que sinaliza o fim de uma era. Imagine que você é um piloto de elite sentado no cockpit de um F-35, uma joia tecnológica de 100 milhões de dólares. Você foi treinado para ser o melhor, o Top Gun, o cavaleiro solitário que domina os céus. Mas de repente o seu visor de realidade aumentada é inundado por ícones. Não são 2 nem 5, são 50 caças J-20 chineses vindo na sua direção em uma formação de saturação total. E o seu coração dispara, a adrenalina inunda o seu sistema, mas a matemática é fria e cruel. Você está saturado. Não importa o quão brilhante você seja, o limite não é mais o seu talento. O limite é a física da quantidade. Porque durante décadas a doutrina militar ocidental apostou todas as fichas na cavalaria solitária. Acreditávamos que um punhado de aeronaves ultra sofisticadas, pilotadas por humanos excepcionais, poderia vencer qualquer exército numeroso. Mas no teatro de operações do Pacífico, onde as distâncias são vastas e a capacidade industrial da China é massiva, a quantidade virou uma qualidade própria. E os Estados Unidos perceberam que o ser humano não é o problema, mas o gargalo. O limite de processamento de um cérebro biológico sob pressão de combate é o ponto onde a estratégia colapsa. É por isso que o que acaba de ser revelado no Texas não é apenas um drone, é o XBAT, a salvaguarda definitiva da supremacia aérea americana. Porque durante décadas a superioridade aérea dependia do herói individual e da máquina de custo proibitivo. A consequência real da revelação do XBAT é que agora um único caça tripulado deixa de ser um alvo isolado para se tornar o comandante de uma legião invisível, autônoma e letal, onde o custo da destruição é transferido para o titânio e o silício, preservando a vida e a estratégia humana. E este não é um conceito para um futuro distante. Estamos falando do protótipo do Grupo 5 da Shield AI, o segredo mais bem guardado das instalações de Frisco, no Texas, que acaba de sair das sombras para provar que a era dos aviões tripulados como ponta de lança solitária acabou. E para entender por que o XBAT é o divisor de águas que Pequim e Moscou tanto temem, você precisa olhar para o DNA de quem o construiu. A Shield AI não é uma empreiteira de defesa lenta e burocrática. Ela é liderada por uma equipe que parece saída de um roteiro de elite. De um lado, Brandon Tseng, um ex-SEAL da Marinha que serviu no USS Pearl Harbor e viu no chão da guerra como a falta de autonomia e a dependência de comunicações frágeis matam soldados. E do outro lado, vice-presidente de engenharia, Armor Harris, um veterano da SpaceX que liderou o desenvolvimento do Starlink e do foguete reutilizável Falcon 9. Eles não trouxeram apenas tecnologia, eles trouxeram a mentalidade de foguete reutilizável e inovação agressiva para dentro do cockpit. O XBAT é definido tecnicamente como um drone de grupo 5, a categoria mais pesada e capaz de sistemas não tripulados. Estamos falando de uma máquina jato de 600 quilos com uma envergadura de 12 metros e um comprimento de 8 metros. Ele é compacto o suficiente para que 3 unidades ocupem menos espaço no convés de um porta-aviões do que um único caça F-18 Super Hornet. Porém, robusto o suficiente para carregar uma carga de combate que faria muitos aviões tripulados parecerem brinquedos. Mas o verdadeiro cérebro desta besta é o software HiveMind. O HiveMind não é um piloto autônomo comum, é uma inteligência artificial de combate colaborativo. Ele permite que enxames inteiros desta máquina executem missões complexas sem a necessidade de operadores humanos controlando cada movimento por joystick. Ele processa bilhões de variáveis por segundo, tomando decisões táticas em milissegundos que o piloto humano levaria segundos
segundos para processar. Ao integrar a agilidade de desenvolvimento da SpaceX com a inteligência descentralizada do HiveMind, os Estados Unidos criaram uma plataforma que elimina a necessidade de anos de treinamento de pilotos e de infraestrutura de suporte de vida caríssima, permitindo a projeção de poder aéreo em escala industrial com uma fração do risco humano. O cronograma é agressivo. O primeiro voo VTOL está previsto para o final de 2026. Este é o teste que vai decidir quem terá o direito de ditar as regras nos céus em 2030. A China e a Rússia investiram trilhões em caças de quinta geração como o J-20 e o Su-57. Os Estados Unidos também. Mas essas máquinas têm um calcanhar de Aquiles logístico. Elas dependem de pistas de pouso perfeitas e bases aéreas massivas. Quando não, de um porta-aviões de 100 mil toneladas que custa bilhões. Em uma guerra real no Pacífico, essas pistas são os primeiros alvos. Um único míssil de cruzeiro bem posicionado pode transformar uma base aérea inteira em um estacionamento de sucata de luxo. O XBAT resolve isso com uma tecnologia VTOL, decolagem e pouso vertical, através do conceito de tail stink. Diferente do F-35B ou do Harrier, que usam sistemas complexos de bocais giratórios e ventiladores de sustentação que pesam toneladas e custam uma fortuna em manutenção. O XBAT decola e pousa sobre a própria cauda. Ele utiliza um LRV, um veículo de lançamento e recuperação que funciona como uma plataforma móvel. O drone é posicionado na vertical, aciona o seu motor a jato e decola direto para o céu em apenas 25 segundos. Ele não precisa de trem de pouso pesado, ele não precisa de uma unidade de energia auxiliar interna porque o próprio LRV fornece a carga inicial para ligar o motor. Enquanto os caças russos e chineses precisam de infraestrutura vulneráveis que podem ser apagadas do mapa em minutos, o XBAT pode operar a partir de um navio de pesca, de um caminhão em uma estrada de terra ou de uma clareira na selva, garantindo que o poder aéreo americano seja onipresente e impossível de ser silenciado por um ataque preventivo. E para garantir a confiabilidade, a Shield A tomou uma decisão de mestre. Usou o motor General Electric F-110. Sim, meus amigos, o mesmo motor que equipa o F-16 e o F-15. É um motor antigo, mas é indestrutível e barato de manter. Isso permitiu que o XBAT atingisse velocidades de Mach 1.2, mais de 1.000 km por hora, sem o custo proibitivo de desenvolver um motor novo do zero. É a genialidade do simples contra a complexidade frágil. E enfim, nós vamos falar da parte mais importante da guerra moderna: a economia, o din-din, o capilé, porque é aqui que o sistema perde o fôlego. Um caça de quinta geração custa no mínimo 100 milhões de dólares. Sim, com o F-22, por exemplo, custando 150 milhões de dólares. O XBAT foi projetado para custar 1/10 desse valor ao longo do seu ciclo de vida. Isso não é apenas uma economia, é uma mudança na matemática da morte. Na guerra moderna, ganha quem consegue saturar o espaço de batalha com mais alvos do que o inimigo tem mísseis para abater. O XBAT opera como um multiplicador de força. Ele possui 2 compartimentos internos de armas, com o mesmo tamanho dos compartimentos do F-35. Ele pode carregar mísseis ar-ar de longo alcance como o AIM-174 ou mísseis ar-superfície como o LRASM, míssil antinavio de longo alcance, mas a sua função principal é ser um imã de mísseis. Em combate, os XBATs entram primeiro. Eles forçam a China ou a Rússia a gastarem os seus mísseis caríssimos e limitados, derrubando drones autônomos de baixo custo. Se a China construiu 200 caças J-20 e acha que domina o Mar do Sul, pois bem, agora os Estados Unidos poderiam lançar 2.000 desses XBATs. Eles vão esvaziar os seus estoques de mísseis tentando abater máquinas de titânio, enquanto o piloto humano permanece a centenas de quilômetros de distância, coordenando o massacre com a calma de quem joga xadrez contra um adversário que já perdeu a rainha. A quantidade chinesa acabou de encontrar o seu predador natural, a massa autônoma americana. Parece que os militares dos Estados Unidos acordaram. E não vamos deixar de dar os créditos para os casca-grossas da Ucrânia. Eles mostraram ao mundo como vencer uma potência militar. Mas não se engane, China, Irã, Rússia,
Todos eles estão fazendo a mesma aposta. Além disso, o X-BAT tem um alcance operacional de 3.700 quilômetros. Ele pode voar o dobro da distância de um caça tripulado, permanecendo em patrulha por horas, esperando o momento exato para o bote. Ele torna a grande muralha de mísseis da China um investimento obsoleto, porque o custo de abater um X-BAT é maior do que o custo de fabricar um novo. O maior medo de qualquer comandante moderno é o ambiente de blackout. A guerra eletrônica total, onde o GPS é bloqueado e as comunicações de rádio são cortadas. A maioria dos drones atuais viraria sucata flutuante nessas condições, mas o X-BAT foi construído para o EMCON, emissão de controle. Graças ao HiveMind, ele pode navegar e combater sem depender de sinais externos. Ele enxerga o campo de batalha, reconhece alvos e coordena ataques com outros drones usando apenas sensores passivos e inteligência de bordo. Ele é a ferramenta perfeita para limpar o quintal. Antes de um F-35 ou um B-21 Raider entrar em território hostil, os X-BATs entram para caçar os sistemas de defesa antiaérea como o S-400 russo e o HQ-9 da China. Eles saturam os radares, identificam as baterias de mísseis e as aniquilam. Eles são um escudo de titânio que permite que o humano chegue apenas para dar o checkmate final em um ambiente já pacificado. A capacidade de operar de forma autônoma em ambientes de negação de sinal torna os caças tripulados da China e da Rússia alvos de luxo irrelevantes, pois eles serão cegados e sobrecarregados por uma legião que não precisa de rádio para saber onde bater. O X-BAT não é apenas um avião, é uma mudança de paradigma. Ele transforma a guerra aérea em um processo industrial de atrito onde o Ocidente tem a vantagem tecnológica e a agilidade de software. O resumo geopolítico é claro e seco. O sistema mudou. A era dos Top Guns solitários, dos heróis de cinema que decidiram a guerra no braço e na coragem individual, mas que também perdiam as suas vidas em combates extremamente violentos, está chegando ao fim. Estamos entrando na era dos comandantes de enxame. O poder agora não pertence a quem tem o piloto mais treinado, mas a quem tem a legião autônoma mais inteligente, numerosa e barata de produzir. Anote isso. Barata de produzir. O X-BAT é a prova de que a inovação americana, quando aplicada com a mentalidade da SpaceX, é imbatível. A Shield-A e o Pentágono estão enviando um recado direto para Zhongdanai. Você pode tentar nos superar em gastos, mas não pode nos superar em inteligência. O X-BAT é a salvaguarda que garante que no dia em que os céus mudarem, a bandeira americana continuará sendo a única a ditar as regras. O futuro não será tripulado, o futuro será um enxame. Agora, eu quero saber de você. O tabuleiro foi submerso por uma legião de titânio e inteligência? Você prefere um exército de heróis humanos que podem morrer a qualquer momento e levar décadas para serem substituídos? Ou uma legião de titânio que nunca cansa, nunca hesita e pode ser produzida aos milhares em uma única linha de montagem? E eu faço ainda mais uma pergunta. Você preferia mandar o seu filho para vencer a guerra ou um robô? Comente aqui agora. Enxame ou cavalaria? Filho ou robô? Eu quero saber quem aqui já despertou para a nova realidade da guerra aérea. Agora, para continuar a nossa discussão sem censura, de forma mais profunda, que até o tempo não nos permite trazer aqui, nós criamos o nosso bunker de inteligência. São mais de 3.000 analistas que financiam as análises, os dados, as informações que nós trazemos aqui. O QR Code está na tela, no primeiro comentário fixado e na descrição logo aqui embaixo. Sem censura, lá nós podemos dizer nomes, podemos trazer documentos que aqui no YouTube não dá. E para continuar conectado com você, nós criamos o nosso canal de séries e filmes com dicas fantásticas, uma curadoria para você aproveitar com a sua família, sem cultura woke, sem mimimi, te dando insights do que assistir no final de semana. Link na descrição, no comentário fixado e no card que aparece aqui. Olha, 3 séries fantásticas que nós estamos indicando. Melhor, 4, né? Homeland, Teherã, Fauda, que é uma série israelense maravilhosa que mostra os serviços de inteligência israelenses operando dentro do radicalismo islâmico contra o Irã, contra Hamas, Hezbollah e por aí vai. E também agora estreou uma série casca grossa que é o Rancho
Dutton. Você pode acompanhar as dicas, as análises, tudo no nosso canal. Agora chegou a hora de você blindar a sua mente. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo. Eu sou Shimon Oliveira e te espero na próxima. Até lá!